Versículo 1 que diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor Jesus. Vamos ler versículo de número 10. Profetizei, pois, como Ele me deu ordem. Então fôlego da vida entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Pode se assentar. Se você achar que o Senhor merece, entrega o melhor para o Senhor Jesus nesta noite. Pode bater mais palmas, que é para o Senhor Jesus nosso Deus. Pode bater mais palmas, engrandecer aquele que merece, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória e de todo louvor nesta noite. Aleluias. Nós lemos a palavra do Senhor em Ezequiel com o tema o vale de ossos secos. Quando nós lemos esta palavra, nós vamos voltar lá no começo, em Ezequiel capítulo de número 1, que vai dizer assim: ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Quando nós entendemos a palavra do Senhor, nós vamos entender que Israel, um povo que foi escolhido por Deus, um povo a qual foi escolhido para fazer a diferença e obedecer a tua palavra. O povo de Israel começa a seguir os seus próprios caminhos. O povo de Israel começa a seguir ali as suas próprias pisaduras, e nós vamos entender que quando aquele povo começa a seguir os seus próprios caminhos, o nosso Senhor Jesus vai ali trazer um castigo para aquele povo. Mas não era um castigo eterno, era um castigo para que aquele povo viesse a se arrepender dos seus pecados e viesse a voltar ali para os caminhos que o Senhor Jesus tinha escolhido o povo de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos escolhidos como a nação santa, a geração eleita, o povo escolhido de Deus, para anunciar a palavra da verdade, para anunciar as maravilhas do Senhor Jesus. Mas ali agora aquele povo a qual o Senhor tinha escolhido estava saindo dos seus caminhos, estava saindo da verdade. Como um povo que sai da verdade pode anunciar aquilo que não está vivendo? E nós vamos entender que o nosso Deus, como Ele começa a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele vai agora começar a levantar profetas no meio do povo de Israel, para trazer novamente a palavra do Senhor. Porque nós vamos entender, se há algo que transforma as nossas vidas, é o Espírito Santo. E para o Espírito Santo transformar a minha vida e a sua vida é necessário nós ouvimos a palavra que vem do alto dos céus para as nossas vidas. E vai dizer a palavra do Senhor que agora Ezequiel, escolhido como profeta, estava no meio daquele povo que foi levado a cativo. E nós vamos entender que uma nação, um povo que ali tinha sido retirado da sua nação, um povo a qual foi retirado do lugar que eles adoravam ao Senhor, agora estavam a adorar a outros deuses, estavam a servir a deuses estranhos. E vai nos dar a entender a palavra do Senhor que no meio de toda aquela nação havia um que continuava a buscar a presença do Senhor. Havia um que ainda fazia a diferença. Nós vamos entender que vai dizer aqui a palavra do Senhor, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Nós vamos entender que aquele homem estava rodeado de uma nação a qual não queria buscar a presença do Senhor. Uma nação a qual estava com as suas visões tampadas, mas Ezequiel não, ele era diferente.
Ezequiel estava ali no meio de uma multidão a ter visões de Deus. Você sabe o que eu entendo com esta palavra? Que não importa o lugar que nós estamos, não importa quem está ao nosso derredor, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, nós vamos buscar visões de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer bem claro: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se tinha alguém que estava buscando a justiça de Deus, buscando o reino dos céus, era Ezequiel. Porque talvez ele olhava para um lado e para o outro, as pessoas estavam a murmurar, não tinha esperança, achavam que ali os seus quadros não seriam mais mudados. Mas Ezequiel não, Ezequiel estava tendo visões de Deus. Você sabe o que nós entendemos com esta palavra? Que a partir do momento que nós tomarmos a decisão de buscarmos verdadeiramente a presença do Senhor Jesus, Ele vai voltar a abrir as nossas visões. Nós vivemos em um tempo em que muitos estão, como estava a maioria daquele povo de Israel, perdeu a esperança, perdeu a fé, porque não está tendo mais visão de Deus. Só vê as coisas desta terra, só vê a destruição, só vê aquilo em que traz a fé, traz a esperança para baixo. Nós vamos entender que quando Abacuque estava ali diante daquele povo, Abacuque viu o peso que ele tinha em suas mãos, em ali orar em prol daquela nação, pedindo ao Senhor para que viesse a fazer algo novo, pedindo ao Senhor que viesse transformar a vida daquele povo em que tinha perdido a fé, tinha perdido a esperança. E quando Abacuque começa a orar, nós vamos entender a palavra do Senhor, que Abacuque ele vai se humilhar diante da presença do Senhor. E ali quando ele começa a orar no nosso Deus, o nosso Deus começa a trazer palavras, e palavras que traziam ânimo para a vida de Abacuque, para que ele viesse a crer que ainda havia esperança, que ainda havia escape para o povo de Deus. E o Senhor vai manifestar algo para Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 3 vai dizer que Abacuque vai dizer que ali o Senhor vai revelar para ele que a sua glória cobria todos os céus. O que eu entendo com essa palavra? Se a glória do Senhor cobria todos os céus, não havia espaço nem na terra nem no céu que a glória do Senhor não estivesse completa sobre ela. Nós vamos entender a palavra do Senhor, que Isaías também vai ter uma visão do alto dos céus. E ele vai ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o teu séquito enchia o templo. E ali vai dizer a palavra do Senhor que a glória do Senhor estava sobre toda a terra. O que eu entendo com essa palavra? Que a partir do momento em que verdadeiramente nós buscamos a intimidade com o Senhor, a partir do momento em que nós buscamos a presença do Senhor, nós começamos a ver algo sobrenatural. Nós começamos a ver o poder de Deus. Nós começamos a contemplar a glória do Senhor. O Senhor está a querer despertar uma geração. O Senhor está querendo despertar pessoas como despertou Ezequiel, para ter mais visões do reino dos céus. Pode bater palmas e exaltar o nosso Deus. Ezequiel, capítulo de número 2, vai dizer: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Nós vamos entender que a primeira coisa em que o Senhor Jesus trouxe para a vida de Ezequiel foi visões abertas. A segunda coisa em que o Senhor vai trazer para a vida de Ezequiel é um chamado, para que ele viesse a se colocar de pé. Como disse a palavra do Senhor: filho de um homem, põe-te em pé e falarei contigo. Muitas das vezes nós queremos ouvir a voz do Senhor, mas será que nós estamos nos colocar de pé? O que é colocar de pé, irmão Samuel? É tomar uma posição verdadeira com o Senhor Jesus. Colocar de pé é entrar na posição a qual o Senhor chamou eu e você. O Senhor Jesus estava chamando Ezequiel para uma posição diferente do que os demais que estavam ali ao seu redor. E muitas das vezes nós estamos
a querer a comparar a nossa vida com o nosso irmão, com a nossa irmã. Não, meu irmão. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te escolheu, se coloca de pé que Ele vai falar com você. Glória a Deus! E disse a palavra do Senhor, então, quando Ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. E ouvi aquele que me falava. Nós entendemos a palavra do Senhor Jesus, que nós não colocamos de pé somente com as forças dos nossos braços, somente com as forças dos nossos querer, não, mas a partir do momento em que nós deixamos o Espírito Santo entrar em nossas vidas, verdadeiramente nós nos colocamos de pé. E como nós lemos a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 37, nós vamos entender acerca de 3 exércitos a qual o Senhor estava a mostrar para Ezequiel. O primeiro exército é este do capítulo 1 e o capítulo 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Nós vamos entender a palavra do Senhor, que ali o Senhor estava a mostrar a Ezequiel um exército, mas só que esse exército estava caído, esse exército estava derrubado, esse exército não tinha esperança, não tinha fé, esse exército estava morto, não tinha neles nenhuma unção, não tinha neles nenhuma vida. O que nós entendemos com essa palavra, que nós vivemos em um tempo em que muitos estão fazendo parte do primeiro exército, em que muitos estão a cada dia mais e mais a perder a fé, a perder a esperança. E Deus não nos chamou para ficar neste primeiro exército e nem para este segundo exército, a qual nós vamos ler, versículo de número 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, cresceu a carne e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. O que nós entendemos com essa palavra, que o segundo exército, a qual o Senhor estava a mostrar para Ezequiel, que tinha ali pele, tinha nervo, mas ali tinha até carne, mas ali aquele exército continuava caído e não tinha neles o Espírito Santo. Nós vivemos em um tempo em que muitos estão nesse segundo exército, vêm para a casa do Senhor, estão de pé na forma carnal, mas não tem nada do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer no versículo de número 3, que o Senhor Jesus vai perguntar para Ezequiel, e ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Nós vamos entender a palavra do Senhor, que pergunta difícil o Senhor estava fazendo para Ezequiel, porque imagina um homem ter uma visão de ali algo que já estava morto, e o Senhor pergunta para ele: pode viver estes ossos? E agora Ezequiel, com toda a sabedoria e ali com o pouco de fé que ele tinha, nós vamos entender que Ezequiel vai dizer: Senhor Deus, tu o sabes. O que eu entendo com essa palavra? Que no momento em que nós estamos passando por um momento de luta, de dificuldade, de aflição, a qual nós não sabemos o que poderá fazer, nós temos que fazer, Ezequiel, depositar a nossa fé no Senhor nosso Deus, que nós não podemos fazer, mas Ele tudo pode fazer, e Ele tudo sabe. E como Ezequiel foi chamado por profeta, vai dizer a palavra do Senhor no versículo 4: então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nós vamos entender que a ordem do Senhor para Ezequiel era que ele viesse a profetizar. Nós vamos entender que quando o servo do Senhor ele traz uma profecia, ele não está trazendo algo de si mesmo, mas ele está trazendo algo da parte do Senhor nosso Deus. E nós vivemos em um tempo em que é considerado profeta somente aqueles que trazem palavras boas,
Somente aquele que traz palavras em que Deus está dando isso, que Deus está fazendo isso, que Deus está dando isso, não. Nós vamos entender que o profeta Ezequiel, ele foi chamado com a palavra dura, para que aquele povo viesse a despertar. Porque o que o Senhor estava querendo fazer para aquele povo, não era algo terreno, mas era algo espiritual. Era algo que não vinha da parte do homem, mas era algo que vinha da parte dos céus. Porque o homem preocupa com as coisas desta terra, mas o Senhor nosso Deus, Ele preocupa com a nossa vida espiritual. O Senhor nosso Deus, Ele preocupa com a nossa vida eterna. E vai dizer a palavra do Senhor no versículo 5. Assim diz o Senhor Deus aos estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pé. E porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Nós vamos entender a palavra do Senhor Jesus, que ali o nosso Deus, Ele deu ordem a Ezequiel para profetizar. Mas quem iria fazer a obra não era aquele homem, não era Ezequiel, mas era o próprio Senhor nosso Deus. Você sabe o que eu entendo com essa palavra? Que quando o Senhor, Ele me promete, Ele te promete fazer algo em nossas vidas, pode estar acontecendo o que for, você pode estar no fundo do poço, mas se Deus te prometeu, Ele vai cumprir com a sua palavra. Como disse aqui a palavra do Senhor, profetizei como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e ossos se chegaram ossos aos seus ossos. O que nós entendemos com essa palavra, que o nosso Deus, Ele é tão grandioso, Ele é tão poderoso, que Ele fez um reboliço no meio daquele exército. E ali nada foi destruído, nada foi quebrado, mesmo aqueles ossos estando sequíssimos. E ali nós vamos entender que cada osso já chegou ao seu osso. Você sabe o que eu entendo com essa palavra? Que tudo pode parecer estar de ponta cabeça, tudo pode parecer estar dando errado, mas quando Deus está no controle, cada osso vai chegar ao seu osso. Quando Deus estiver no controle das nossas vidas, nada sai do lugar. E vai dizer a palavra do Senhor no versículo de número 8: e olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu carne, e acendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, diz ao fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O que nós entendemos com esta palavra e o que o Senhor Jesus quer trazer para as nossas vidas, que o Senhor Jesus nos dias de hoje, Ele quer que nós profetizemos ao Espírito Santo, para que Ele venha e nos traga a vida, que Ele nos venha e nos traga da sua presença sobre as nossas vidas. Nós podemos comparar este versículo com Atos capítulo de número 2. Aquele povo, antes de receber o Espírito Santo, antes deles serem cheios da presença do Senhor Jesus, eles estavam orando e suplicando ao nosso Deus. Eles estavam buscando intimidade com o Senhor Jesus. Quer ser cheio da presença do Espírito Santo, tem que buscar intimidade. Quer ser cheio do poder de Deus, quer ser cheio da glória de Deus, quer ter a sua vida transformada, é preciso buscar intimidade. E intimidade nós não conquistamos somente estando na casa do Senhor, porque ali antes, aqueles homens estavam, antes do Senhor Jesus ali dar aquela ordem para eles, eles estavam sempre no templo do Senhor. Eles estavam sempre andando com o Senhor Jesus, mas ainda faltava algo, que era a presença do Espírito Santo. Somente quando aquele povo começou a buscar verdadeiramente ao Senhor, ali não eram muitos, eram poucos que permaneceram, mas aqueles que permaneceram receberam a presença do Senhor Jesus. Aqueles que receberam aquela presença dele tiveram as suas vidas transformadas, como nós vamos ler aqui no versículo 10. Profetizei como ele me deu ordem,
Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aqui está o terceiro exército, a qual o Senhor Jesus escolheu eu e você para fazer parte. Você não foi chamado para ser ossos sequíssimos. Você não foi chamado somente para ser um corpo a qual tem pele, a qual tem nervo, a qual tem carne. Não. O Senhor Jesus se escolheu para o terceiro exército, para que você venha estar de pé e para que sobre a sua vida venha ter o Espírito Santo e que você venha estar de pé na presença do nosso Deus. No versículo de número 14 vai dizer: e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, e falei e cumpri, diz o Senhor. Nós vamos entender que aquele povo estava longe da sua nação, e aquele povo, a esperança deles, depois que eles receberam o Espírito Santo, é que um dia eles voltariam para a sua casa. E nós vamos trazer isso para as nossas vidas nos dias de hoje. O Senhor Jesus, Ele quer derramar o Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque o nosso lugar não é nessa terra. A minha casa e a sua casa não é nessa terra. Quando o Senhor, Ele sobe os céus, Ele vai dizer: eis que vou preparar lugar para vós, para que aonde eu estiver, Deus venha estar comigo. Pode bater nas palmas e adorar a Deus feliz. E assim nós concluímos essa palavra dessa noite. Como o tema deste culto, chamados para a intimidade. E nós íamos buscar a cada dia intimidade com o Senhor. Não para nós recebermos algo dessa terra, não para nós continuarmos como um exército caído, não. O Senhor chamou eu e você para estar de pé, para que quando Ele tocar as trombetas, nós venhamos subir para a glória, amém? Se coloque sobre os seus pés, aleluias, glórias a Deus. Segura na mão do seu irmão, segura na mão da sua irmã.